Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma instrução da nossa disciplina. Eu sou o Capitão Lourenço e na instrução de hoje vamos conhecer alguns conceitos importantes na nossa atividade de bombeiro militar. Conceitos como pressão, vazão, perda de carga e também vamos aprender como fazer o dimensionamento correto de mangueiras para que a gente consiga fazer um bom estabelecimento para levar aí sim a água numa edificação elevada, independente de onde esteja o foco do incêndio, que a gente consiga fazer o cálculo certinho para que essa água consiga chegar na pressão adequada no local onde está o foco do incêndio, tá certo? Como os objetivos da nossa aula de hoje, temos os seguintes: entender o conceito de pressão na atividade de bombeiro militar, compreender os tipos de pressão, dimensionar o número de mangueiras em um evento e calcular a perda de carga, a fim de saber quanto de pressão nominal será utilizado na ocorrência. Quando a gente fala de pressão, propriamente dito, existe uma confusão muito grande de pressão com vazão, sendo que são conceitos bem diferentes. A pressão, ela é uma medida de força sobre área, correto? Diferente da vazão, que é uma medida de volume por tempo. Então vamos lá. Exemplo de pressão, nós temos bar, temos o PSI. PSI é polegada quadrada, libra-força por polegada quadrada, é o conhecido como PSI. Então lá na viatura, na marcação lá, a gente consegue ver em PSI ou em bar. Então são medidas de pressão, correto? Força sobre área. Já vazão são medidas de volume sobre tempo, como é o caso do nosso esguicho. Então temos lá 30 galões por minuto, 60 galões por minuto. Então é a medida de volume sobre tempo. São conceitos distintos, apesar de haver alguma confusão ainda entre os dois, tá? Então força aplicada em uma determinada área, né, o conceito de pressão. E na água, a pressão ela serve para fluir de uma extremidade a outra através de uma mangueira, tubulação ou esguicho, certo? Então a pressão que é imposta sobre a água para que ela flua de um ponto A até um ponto B. Os tipos de pressão que temos são os seguintes: temos a pressão dinâmica, estática, residual e nominal. Dentre essas, a residual e a nominal são, sem sombra de dúvida, as mais importantes, ok? Então a pressão dinâmica é uma força aplicada na água, fazendo a mesma fluir por um duto, que é no caso da mangueira com água em movimento, ou seja, com o esguicho aberto, onde tem esse fluxo de água passando ali pela minha mangueira. E a pressão estática é a força aplicada sobre o líquido que não está fluindo, que é o caso da mangueira com água, porém com o esguicho fechado, tá? Nada demais. O mais importante é justamente a pressão residual e a nominal, que é a próxima que iremos ver. Então a pressão residual é a pressão da água que sai do esguicho. Vocês devem lembrar lá na nossa aula de técnicas que eu comentei sobre isso, que os esguichos têm que ter no mínimo 100 PSI de pressão residual, ou seja, 100 PSI no esguicho para a realização perfeita do combate ofensivo. PSI significa Pound per Square Inch, ou libra-força por polegada quadrada, correto? É uma medida que nós não adotamos no nosso sistema aqui no Brasil, certo? Que é o de libra-força, polegada, não adotamos, mas já é um padrão quase que universal. Quando não temos o PSI, temos o bar também, que é um outro sistema, é outra medida, unidade de medida de pressão. E para facilitar as contas, um bar tem aproximadamente 15 PSI, ok? Um bar tem chega a 15 não, é 14, alguma coisa, mais para efeito de conta. Um bar tem aproximadamente 15 PSI, tá? Se você gravar isso daí, você já vai estar na frente de um monte de gente já, tá bom? Vamos lá. E a pressão nominal é a pressão aferida pelo manômetro da água que sai na boca expulsora da viatura. Então, lá na viatura eu vou ter lá, o motorista colocou 100 PSI de pressão na minha viatura. Eu tenho garantia que vai chegar 100 PSI na ponta do esguicho? Não vai chegar, porque no meio do caminho eu vou ter a chamada perda de carga, tá? E a perda de carga, ela pode ser provocada principalmente por duas ocasiões. A primeira, atrito na tubulação,
Quanto mais atrito, maior a perda de carga e menos força essa água vai ter de chegar lá onde eu quero, né, no foco do incêndio, ou pela ação da gravidade, na qual, se eu precisar vencer uma coluna de água, ou melhor, se eu precisar vencer um pé direito, né, precisar vencer alguns andares, eu tenho a formação de uma coluna de água e, consequentemente, eu vou precisar de impor mais força no meu duto, na minha mangueira, tá? Então, empatações amassadas, dobras muito agudas de mangueira, essa perda por elevação e o diâmetro das mangueiras, a gente tem perda de carga. Qual é o cálculo da pressão residual e nominal? A pressão residual, o cálculo dela, né, ela é feita a partir da pressão nominal menos a perda de carga. Ou seja, o quanto chega no meu esguicho é o quanto tinha na viatura menos o que foi perdido. Ou o contrário, né? O que tem na minha viatura é o que tem na ponta do meu esguicho mais o que foi perdido no meio do caminho. Então temos aí uma exemplificação para não ter nenhum tipo de dúvida. Ali onde está a pressão total é a nossa pressão nominal, né? Eu tenho no meio do caminho diversas perdas de carga e a pressão residual lá na ponta do esguicho. Vamos falar a respeito do dimensionamento de mangueiras, certo? Quando a gente fala de estabelecimento de mangueiras, a gente pode adotar diversas estratégias possíveis, porém, existem 4 principais, que são utilizando a canalização preventiva, utilizando o içamento de linha, içamento de mangueira, né, por fora da edificação, utilizando a plataforma, uma viatura, né, como apoio, autoplataforma mecânica, na qual a gente consegue, através da tubulação dessa plataforma, fazer dessa tubulação como se fosse uma canalização preventiva, né, fazendo o chamado hidrante elevado, ou pela escada. Então, na primeira situação, nós temos aqui canalização preventiva. Bom, aqui nós temos uma imagem de uma edificação, onde eu tenho o chamado hidrante de recalque, que fica na calçada, e as diversas caixas de incêndio, uma em cada andar. Temos lá em cima um sistema de pressurização por bombas e o reservatório de água que vai alimentar todo esse sistema. Existem 2 opções, 2 maneiras de a gente utilizar a canalização preventiva. A primeira é a gente simplesmente abrir uma caixa de mangueira dessa, conectar a mangueira e abrir o registro. Nesse caso, o sistema ele vai perceber uma queda de pressão provocada por essa abertura do esguicho e a bomba desse sistema, dessa canalização preventiva, vai começar a funcionar automaticamente utilizando a água da própria RTI, da Reserva Técnica de Incêndio. Então, lá em cima, no reservatório principal do prédio, tem uma quantidade de água que está separada para alimentar essa canalização preventiva, que é justamente essa Reserva Técnica de Incêndio, e essa água vai ser utilizada para fazer o nosso combate. Porém, nem sempre essa canalização preventiva está operando, funcionando em perfeitas condições. Caso ela não esteja funcionando, nós podemos utilizar um segundo recurso, que é utilizar a própria água da viatura, né, e a ligação das mangueiras até o hidrante de recalque. Então vamos imaginar o seguinte: não está funcionando a canalização preventiva, mas eu posso aproveitar dessa tubulação que já existe no prédio ali. Ela vai me poupar tempo, certo? Eu não vou precisar, nessa situação, de desenvolver mangueiras pelos vãos das escadas. Eu preciso só conectar a mangueira ou no hidrante de recalque. Caso eu não ache o hidrante de recalque, que ele fica na calçada, eu posso ir na caixa de incêndio do primeiro pavimento e fazer a conexão da minha mangueira ali também, tá? Existe essa segunda opção. Então, esse é o primeiro método para a gente fazer o estabelecimento de mangueira. O segundo é o içamento ou descida de linha, certo? Nós temos uma média no pé direito de 3 metros, né? Então, é interessante a gente fazer essa manobra de içamento de linha até 3 andares, ou seja, até 9 metros de altura. Por quê? Porque se eu quiser fazer esse içamento de linha de um 5º, 6º pavimento, a coluna de água vai ficar muito grande. E aí pode ser que ocorra o desempatamento das mangueiras. O que é isso? É quando a junta, a estorse, ela não sustenta o peso
dessas mangueiras, certo? Porque vai ter um peso gigante dessa coluna d'água. Então pode acontecer o desempatamento dessa mangueira, essa mangueira soltar, né, uma extremidade dela, e aí o meu estabelecimento ele vai por água abaixo. Então eu tenho que ter essa noção de não exigir muito do meu material. Então esse método ele deve ser feito nessas condições, tá? Se eu precisar vencer até 3 andares ou aproximadamente 9 metros de altura, que é mais ou menos a distância de uma mangueira de incêndio, né? Já que as mangueiras têm a média de 15 metros de comprimento. Próxima opção é pela plataforma, certo? As plataformas, as viaturas aéreas, elas têm uma canalização juntamente dessa escada, né? Se for uma escada mecânica ou se for uma plataforma, elas têm uma canalização que eu consigo fazer a conexão que parte do meu ABT para essa viatura, para essa plataforma mecânica ou para essa escada mecânica, e eu consigo ter um ponto lá em cima de saída dessa água. Então eu consigo fazer o chamado hidrante elevado, que é justamente isso. Ele me forneceu uma opção de eu ter um ponto de água feito, né, pela própria guarnição num andar bem superior. Bom, pela escada a gente tem existiam alguns cálculos, né, que devem ser feitos, o semi-perímetro da edificação, tal. Tem alguns cálculos, mas de maneira geral, para a gente não perder muito tempo numa edificação fazendo contas, a partir do pé da escada, se a gente adotar essa máxima aí, que para vencer 3 andares, pé direito normal, tá, de 3 metros, para vencer 3 andares eu preciso de 2 mangueiras, eu consigo resolver a grande maioria dos meus eventos, das minhas situações, tá? Então, dimensionamento de mangueira por escada, beleza. Poxa, é lá no 6º andar, vamos levar 4 mangueiras de 2,5 a partir, tá, do pé da escada. Tem que considerar as mangueiras, né, até a viatura. Então, a partir do pé da escada, quantas mangueiras eu vou precisar? Então, com essa regrinha aqui, você consegue resolver a maioria dos seus problemas, tá? Aqui eu tenho uma imagem bem bacana, né, que mostra... Isso é muito importante, né? Durante as atividades práticas, a gente consegue perceber que durante o estabelecimento de mangueiras pelas escadas, isso que está na foto, que pode parecer óbvio, nunca foi feito, eu nunca vi, né, nesses anos todos que eu estou aplicando instrução. Então, pode parecer óbvio isso, né? Você deixar um pouco mais de mangueira sobrando para permitir o avanço da equipe de bombeiros. Pô, isso aqui faz muita diferença realmente no combate a edificações elevadas, tá certo? Você dá uma autonomia para a dupla que está lá na ponta da mangueira. Não vai precisar ficar puxando mangueira durante a operação, tá bom? Bom, dando prosseguimento, mangueiras de 1,5 polegada, que são de 38 milímetros, elas possuem perda de carga de 2,25 PSI. E mangueiras de 2,5 polegadas, 63 milímetros, possuem perda de carga de 0,225 PSI, ou seja, 10 vezes menos, né? Então, a gente consegue perceber que se eu fizer um estabelecimento com mangueiras de 1,5, a minha perda de carga vai ser muito maior do que se eu fizer com mangueiras de 2,5. Então, é por isso, senhores, que deve ser feito o estabelecimento sempre com mangueiras de 2,5. Primeiro porque eu consigo levar uma quantidade de água muito maior do que a mangueira de 1,5, e se eu tiver um divisor ali, vai ser a melhor das opções. Então, todo estabelecimento a gente deve trabalhar com divisor, devemos trabalhar. Linha direta, muitas unidades, né, faz parte da nossa cultura armar uma linha direta, ok. Mas se você arma uma linha direta somente, essa mangueira rompe, o seu combate ele vai ter que ser interrompido, tá? Porque vai ter que trocar aquela linha de mangueira, você não tem um outro recurso ali, tá? Se você quiser botar mais uma linha de mangueira, vai ter que precisar de outra boca expulsora. Então, o divisor, ele é um ponto que vai ficar mais próximo da operação, onde você vai conseguir fazer um manejo ali de abertura e fechamento de válvula, e você vai ter 3 pontos de saída. Então, quando a gente fala em estabelecimento de linha de mangueira, o padrão, o que deve ser feito é a utilização do divisor com mangueira de 2,5, tá? E mais um motivo ainda é justamente essa perda de carga. Utilizando somente mangueiras de 1,5, você vai estar forçando
mais a viatura, porque ela vai precisar ficar compensando essa perda de carga da própria mangueira, tá? Então, quando a gente fala de dimensionamento de mangueira, estabelecimento, a gente deve utilizar mangueiras de 2,5, divisor e depois sim mangueiras de 1,5. Por que não usar mangueiras de 2,5 para o combate? Porque é por causa do manejo, né? Principalmente, é um manejo complicado. Os guichos de 2,5 polegada, ele existe, porém é praticamente inutilizado na corporação. A gente tende a utilizar mangueiras de 1,5 com os guichos apropriados, os guichos normal, os guichos pistola. Então, da mesma forma que a gente não deve utilizar mangueiras de 2,5 para o combate, além de ser mais pesada, né, essas mangueiras, a gente não deve usar mangueira de 1,5 para o estabelecimento, tá certo? Então, já acabei de responder, né, por que usar mangueiras de 2,5 para o estabelecimento? Porque tem menor perda de carga. E por que não usar de 2,5 para o combate? É justamente o manejo, a facilidade de operação dela e diversas outras desvantagens que ela apresenta quando comparado com a mangueira de 1,5, tá? Então, basicamente, mangueira de 1,5 é para quê? Combate. E mangueira de 2,5, estabelecimento até o divisor, tá? Então, tá aí, estabelecimento é sempre com divisor. Bom, dando continuidade aqui, falando de perda de carga, né? A cada 3 andares, nós temos 10 metros de coluna de água, certo? Considerando que cada andar tem 3 metros aproximadamente. Então, quando a gente junta 3 andares, temos 10 metros de coluna de água, que representa um bar, que representa 15 PSI. Eu já dei esse bizu, né? Que 15 PSI é igual a um bar. Logo, a cada andar, temos uma perda de carga de 5 PSI, correto? Então, se 3 andares você precisa de 15 PSI para a água chegar lá em cima, então a cada andar a gente tem a perda de carga de 5 PSI, tá bom? Então beleza, vamos para um exercício. Então vamos lá, exercício número 1. É uma ocorrência de um incêndio em um apartamento localizado no 5º pavimento de um edifício residencial. Temos algumas observações. O sistema preventivo do prédio está inoperante. A viatura está parqueada a 25 metros do prédio e é inviável o estabelecimento pelo exterior. Ou seja, a gente não consegue fazer o estabelecimento pela canalização preventiva, a gente não consegue fazer o içamento de linha porque é no 5º pavimento, então o içamento de linha até o 3º pavimento somente, e também não conseguimos utilizar a plataforma, a escada mecânica, o que quer que seja. Então, a maneira que nos resta é fazer o dimensionamento de mangueiras pelas escadas. O objetivo do exercício: calcular a perda de carga, a fim de saber quanto de pressão nominal irá utilizar na ocorrência. Beleza? Então, vamos lá. Lembrando que pressão nominal é a pressão que tem no manômetro da viatura, ou seja, eu quero saber quanto que o condutor e operador de viatura vai colocar lá no manômetro da viatura para que eu tenha no mínimo 100 PSI chegando na ponta do meu esguicho lá em cima. Vamos lá. Então temos aí uma representação desse incêndio no 5º pavimento e temos uma colinha ali em cima. Perda de carga 30 galões por minuto. Uma mangueira de 2,5 polegada, ela perde 0,225 PSI. Uma mangueira de 1,5 polegada perde 2,25 PSI. E por pavimento existe uma perda de carga de 5 PSI. Então, primeiro a gente vai ter que saber quantas mangueiras a gente vai utilizar da viatura até a edificação. Nesse caso, seriam mangueiras de 1,5 ou 2,5 polegada? Seriam mangueiras de 2,5 polegada, certo? Porque estamos falando do estabelecimento. Então, até o divisor usamos mangueiras de 2,5 polegada. E quantas são necessárias? Bom, a viatura está a uma distância de 25 metros do prédio. A gente sabe que cada mangueira tem 15 metros de comprimento, então a gente vai precisar de 2 mangueiras, certo? Então tem aí 2 mangueiras de 2,5 polegada. No interior da edificação, para a gente chegar até próximo do incêndio, quantas mangueiras de 2,5 são necessárias? Bom, a gente sabe que para vencer 3 andares, 3 pavimentos,
a gente vai precisar de 2 mangueiras, não é isso? Muito bem, então analisando o desenho, se eu vencer 1, 2, 3 pavimentos, eu vou para o 4º pavimento, correto? Vê se não é isso. Se eu vencer 3 pavimentos, eu estarei no 4º andar do meu desenho. E aí, para vencer 3 pavimentos, eu preciso de 2 mangueiras, não é isso? É uma formulazinha padrão que se aplica à grande maioria dos casos. Sendo que eu poderia utilizar 3 mangueiras, por exemplo, nessa situação? Poderia, não teria problema, tá? Eu posso, eu acho que 2 mangueiras ia ficar pouco, eu não deveria utilizar 3? Pode ser, não tem problema. Aí você vai me perguntar o seguinte, pô, capitão, mas o incêndio não é no 5º andar? Por que você está falando que é no 4º aí, esse dimensionamento com as mangueiras vai ter o 4º pavimento? Porque quando a gente fala de incêndio em edificação elevada, o divisor ele pode se encontrar tanto no andar do foco quanto no andar imediatamente abaixo. Tanto faz, não faz diferença. Tá? Para o nosso exemplo aqui, eu vou considerar que o divisor vai ficar no andar de baixo, vai ficar no 4º pavimento, e a partir dali eu vou esticar as mangueiras de 1,5 até o pavimento superior, tá bom? Então, no meu exemplo aqui, eu vou utilizar 2 mangueiras de 2,5 para eu chegar até o 4º pavimento. Se eu quisesse, por exemplo, colocar 3 mangueiras de 2,5, eu teria condições de chegar até o 5º tranquilamente, tá? No interior da edificação, quantas mangueiras de 1,5 são necessárias? Isso também é um padrão. Fica entre 1 a 2 mangueiras de 1,5 polegadas. Isso vai depender muito das características do local, tá? Você vai precisar esticar muita mangueira ou pouca, mas 1 a 2 mangueiras, 30 metros de mangueira geralmente resolvem o problema, dão conta do recado, tá? E agora a pergunta, quantos pavimentos foram vencidos aí? O incêndio é no 5º pavimento. Quantos pavimentos foram vencidos? Não são 5, tá? Se sua resposta foi 5, tá errado. São 4 pavimentos, certo? Se eu preciso chegar no 5º, eu tenho que vencer 4 pavimentos, ok? Então tá aí, incêndio no 5º pavimento, então 4 pavimentos foram vencidos. Então vamos às contas aí. Da viatura até a edificação são 2 mangueiras de 2,5. Isso aí vai dar 0,45 PSI. No interior da edificação são 2 mangueiras de 2,5, também vai dar os mesmos 0,45 PSI. No interior, 1 a 2 mangueiras de 1,5, que vai ficar entre 2,25 PSI a 4,5 PSI. A altura da edificação, para vencer essa altura toda, eu preciso de 4 pavimentos vezes 5, certo? É 5 PSI de perda de carga por pavimento, então multiplicando por 4 dá 20. Então eu vou ter um total de perda de carga na minha conta aqui, eu considerei somente uma mangueira de 1,5. Eu vou ter 23,15 PSI de perda de carga. Tá? Se eu considerar 2 mangueiras de 2,5, eu vou ter 25,40 PSI de perda de carga. Mas qual é a pergunta do problema, né, do enunciado? Ele quer saber a minha pressão nominal, né? Bom, dentre a pressão nominal, pressão residual e perda de carga, uma aí não vai mudar, que é qual? A pressão residual, que é sempre 100 PSI, certo? Então a pressão nominal é 100 PSI mais 25,40 de perda de carga. Então aproximadamente o condutor da viatura vai precisar colocar 125 PSI de pressão na viatura para que chegue 100 PSI lá no 5º pavimento, ok? A gente vai fazer um segundo problema muito parecido com esse, tá? Mas o que eu quero falar com você agora aqui quando a gente é acionado por um evento de edificação elevada, na vida real, né, está acontecendo tanta coisa que você não vai ter a mínima condição de fazer conta no local de evento, certo? Então, claro que isso aqui é uma instrução, eu estou fazendo uma coisa bem didática aqui, mostrando o porquê das contas e tal. Mas na prática, o que eu quero que você faça, na prática, na vida real, eu quero que você desconsidere as mangueiras. Como assim? Vamos lá.
Você chegou nesse incêndio aí, certo? É no 5º pavimento. A única coisa que você vai ter que responder é: quantos pavimentos eu vou ter que vencer? Bom, se é no 5º pavimento, você vai contar lá, é um 5º pavimento. Eu vou ter que vencer 4. Muito bem. Então, 4 pavimentos que você vai ter que vencer, vezes 5, 20, não é isso? Beleza. Esses 20 vão ter que somar com os 100, que é da pressão residual. Já tenho 120. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai adicionar mais 10, mais 15 PSI e vai à luta. Por quê? Se você reparar, a perda de carga das mangueiras é uma perda de carga muito pequena. Então, se você for reparar, se eu somar aqui, as mangueiras de 2,5, do lado de fora da edificação, de dentro, com as de 1,5, somando tudo, eu vou dar quase 5,4 PSI. Ou seja, eu tive um trabalho muito grande, querendo, fazendo a conta, com quantas mangueiras tem, etc., mas somando tudo vai me dar 5 PSI. Então, eu prefiro que você some somente os andares que precisam ser vencidos e depois coloca mais 10, mais 15, mais 20 PSI de pressão nominal, porque com certeza vai chegar lá em cima os 100 PSI de pressão residual. Combinado? Vamos para o próximo exemplo. Tá, então, vamos lá. Um incêndio no 7º pavimento. Mesma situação, tá? O que mudou é a distância da viatura e o andar, tá? Então, é no 7º pavimento e a viatura agora está a 35 metros do prédio. Então, vamos lá. Antes da gente fazer as contas, você foi acionado para esse evento, você chegou lá. Primeira pergunta que você deve fazer: quantos andares eu tenho que vencer? É sempre o foco menos 1, né? O andar do foco menos 1. Então, você vai contar. Por ser no 7º pavimento, eu tenho que vencer 6 pavimentos, certo? Como cada pavimento tem uma perda de carga de 5, né? Então eu já tenho uma perda de carga de 30 nessa brincadeira aí. Então eu vou pegar os 100 que eu preciso lá na ponta do meu esguicho, mais esses 30 e já tenho 130. E a partir daí você já vai somar mais uma etapa. Pode somar, como eu disse, mais 10, mais 15, mais 20, sem problema. Vamos botar mais 10. Então você vai falar para o condutor: condutor, bota 140 de pressão aí em PSI na viatura, porque eu vou precisar disso lá em cima, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até avançar aqui os cálculos e vamos ver quanto que deu o resultado final. 140 PSI aproximadamente. Fazendo todas as contas, ia dar 136,075. Então, você pode aproximar para 140. E se ele botar 150, tem problema? Não tem problema, não. É um pouquinho a mais ali que vai até facilitar o trabalho de quem está lá em cima, tá? Um pouquinho de pressão a mais não tem problema. Se a gente colocar 180, 200, aí você já vai estar sobrecarregando o sistema desnecessariamente. Não tem essa necessidade. Mas fazendo essa conta, é o que eu preciso que os senhores saibam, tá? Essa conta mental ali no local do incêndio, tá? Mas para a gente massificar aqui o conteúdo, vamos aqui à parte didática da nossa matéria, tá bom? Então vamos lá. Quantas mangueiras são necessárias da viatura até a edificação? São 45 metros que tem que ir de distância, né? Da viatura até a edificação. Então são 3 mangueiras que eu vou precisar de 2,5, certo? Mangueiras de 2,5 porque é estabelecimento antes do divisor. No interior da edificação, quantas mangueiras são necessárias? Então vamos lá. Para vencer, lembrando, para vencer 3 andares eu preciso de 2 mangueiras, certo? Então aqui eu vou precisar de 4 a 5 mangueiras de 2,5 polegadas, tá? Aqui no meu exemplo eu coloquei como 4. Teria problema 5? Sem problema nenhum. Ia sobrar um pouquinho, mas beleza. Não tem problema nenhum, tá? Tem que ficar nessa faixa, 4, 5. Você tem que ter essa noção. Mangueira de 1,5 é um padrão, né? 1 a 2 mangueiras, dependendo do local, pode colocar mais, mas de maneira geral, como o divisor vai ficar muito próximo do foco do incêndio, 2 mangueiras de 1,5 resolvem muito bem. A altura da edificação, se é no 7º pavimento, tem que vencer 6 andares, 6 pavimentos.
que eu preciso vencer, correto? Vamos lá. Então vamos às contas aqui. Da viatura até a edificação são 3 mangueiras 2,5. Fazendo as contas aí, dá 0,675. Dentro do prédio, dentro da edificação, são 4 de 2,5, que vai dar 0,9 PSI. No interior da edificação, ou será 2,25 PSI ou 4,5 PSI, dependendo se eu for usar uma ou 2 mangueiras. Tá? Da altura da edificação, para vencer esses 6 pavimentos, eu vou precisar de 30 PSI. E eu vou ter um total aqui de aproximadamente 35 PSI, né? Arredondando, né? Essa variação é justamente dessa mangueira de 1,5. Então a gente arredonda para cima e vai chegar nos 140 PSI, tá certo? E assim encerramos mais uma aula da nossa disciplina. Aprendemos na aula de hoje diversos conceitos como pressão, vazão, pressão nominal, pressão residual, perda de carga. Aprendemos também a como fazer um dimensionamento de mangueiras mais assertivo e também como fazer os cálculos de pressão de carga para que a gente indique para o condutor e operador de viaturas qual a pressão que ele deve colocar na viatura para que a gente consiga ter o 100 PSI de pressão residual na ponta dos guichos. Obviamente, fizemos exercícios aqui, recomendo que os senhores refaçam os exercícios, porém, o mais importante é enxergar a aplicabilidade prática do que foi passado aqui hoje no seu dia a dia como bombeiro militar. Então, incêndio é no 10º andar? Beleza, coloca aí de pressão mais ou menos 160 PSI. Então tem que ser rápido, tá certo? Não há tempo na atividade fim ali, no calor da emoção, a gente parar para ficar fazendo conta. Então, a minha recomendação é que você desconsidere as mangueiras que foram utilizadas naquele cenário, certo? E coloque ali uma gordura de 10, 15, 20 PSI a mais para que as mangueiras já estejam embutidas dentro dessa gordurinha aí, tá bom? Então, desejo a todos excelentes estudos. Então, estou à disposição aí para qualquer dúvida e nos vemos na próxima aula.